Estamos de volta com o programa Conversa com a Fonte na OTV e o assunto desta semana é a internet. Desde cedo as crianças já têm contato com o computador, já aprendem a digitar, já aprendem a fazer tudo na telinha. Vamos ver a reportagem que a Cristina Grêmio produziu sobre esse assunto? Ele ainda não anda, nem fala, mas já sabe ver fotos no celular. Com 1 ano e 2 meses, Ulisses também clica na tela do computador portátil para experimentar jogos simples. Como são aparelhos fáceis de mexer, ele conseguia passar foto, dar alguns comandos, e aí ele gostou. E a gente foi procurando também programinhas que fossem para a idade dele. Na escola, a salinha de informática está sempre ocupada. Eu também queria jogar. O que a gente está vendo aqui, e a maioria dos pais já percebeu em casa, acaba de ser constatado em pesquisa. O levantamento foi feito fora do Brasil, em outros 10 países, mas reflete uma realidade que também é nossa. A pesquisa de uma empresa inglesa de segurança na internet revelou que de cada 10 crianças menores de 5 anos, só uma sabe amarrar o cadarço, mas 7 dominam o mouse. A questão é, há vantagem ou até algum problema nessa precocidade tecnológica? Este pesquisador e neurologista infantil explica que o cérebro segue informação depois que nascemos. Os estímulos vêm do ambiente em que as crianças crescem. Provavelmente as crianças sabem mais manipular mouse do que amarrar sapato, porque o ambiente está exigindo mais isso dela do que amarrar sapato. Quanto mais estímulos o cérebro receber, maior será a quantidade de conexões entre os neurônios, o que garante mais habilidades. Manipular o computador nesses primeiros anos de vida, por um certo período, por um tempo curto, que a criança possa desenvolver uma série de aptidões, é ótimo. Agora, ficar no computador o dia inteiro provavelmente causará prejuízo a ela. Principalmente nos primeiros 4 anos de vida, a criança precisa sentir o cheiro, precisa sentir a consistência, para que ela desenvolva outras habilidades cerebrais. Olhando os amiguinhos de 3, 4 e 5 anos diante da tela, é fácil entender o fascínio. O joguinho oferece recompensa imediata. Cores, música, pontos por tarefas executadas, novos desafios a vencer. A criança precisa também aprender a se relacionar socialmente, desenvolver linguagem, perceber o outro, né? Que muitas vezes no ambiente de computador ela não tem essa possibilidade. O conselho para os pais é que os pais façam uma ponte entre o mundo virtual e o mundo concreto, né? Quando a criança estiver, por exemplo, em frente ao computador, sempre é importante disponibilizar perto do computador brinquedos e outros tipos de situação que a criança possa visualizar, pegar, sentir o cheiro, né? E não só ficar olhando para a tela. O problema é convencer as crianças, né, a trocarem o computador, a tela do computador pelos brinquedos, Cíntia. Acho que você cria um desafio também para quem, nas escolas, né? Não dá mais para você ensinar da maneira tradicional, você precisa... Algumas escolas já até começam a usar o iPad, né, para as crianças aprenderem. Como é que você ensina para essas crianças tão ligadas em tantas coisas? Eu acho que o mundo digital ele agrega muito valor, mas precisa ser usado com um pouco de cuidado. Algumas redes particulares, mesmo públicas fora do Brasil, já estão usando os tablets, né, como o iPad, o Galaxy e tal, no processo educacional. Mas se a gente reparou aquele vídeo lá, a mesma criança que no iPad estava dando um show de bola, depois que ela pegou um brinquedinho físico e encaixou as peças lá, bateu palma para si mesmo. Quer dizer, talvez ela tenha dado mais valor àquele brinquedo do que ao iPad, né? As duas coisas não são excludentes. O mundo real e o mundo virtual é um apoio muito forte e precisam ser usados com balanço, né, com equilíbrio, para que a gente possa tirar vantagem dos dois lados e limites. Acho que é uma coisa importante. Agora, a criança na internet é sempre um perigo muito grande, né? Na verdade, sim, até como foi citado, o pai intermediar esse acesso da criança na internet ele é muito importante, porque hoje é muito fácil, por exemplo, surgirem sites inesperados, de uma forma ou de outra aparecerem imagens que também não são esperadas, indevidas. Então, o pai observa sempre o que a criança está acessando. Em alguns casos, até aplicar filtros. Existem programas onde você pode configurar esse tipo de sites pornográficos, por exemplo, são bloqueados.
Se por um acaso, por um erro, né, por algum... Às vezes não é nem o uso indevido pela criança, mas porventura, se acontecer alguma coisa, isso não vai aparecer. Então, na verdade, juntamente com esse crescimento do uso da internet pelas crianças, que é muito próspero, é muito ativo, muito importante, tem que ter esse acompanhamento. Quer dizer, tem que ter também o seguinte, né? Os pais, eles têm que se modernizar para aprender como é que você bloqueia um site no computador, porque as crianças já sabem os endereços. Quer dizer, os pais também têm que procurar a tecnologia para se defender, para defender a família. Exato. Muitas vezes são até as crianças que ensinam os pais como usar determinados programas, determinadas funções do computador. Né? Então, realmente saber como que é um bom acesso, saber o que pode acessar. Porque geralmente quando uma criança, um filho, né, ele vai sair, vai para uma festa, vai se encontrar com os amigos, geralmente a mãe, o pai perguntam, né, quem que são seus amigos, para onde que você vai, que horas que você volta. Mas dificilmente você entra na rede social do seu filho e verifica quem são os seus amigos, até que horas que ele está usando a internet, quais tipo de relacionamento e conversas que ele tem. Então, esse conhecimento mínimo, básico pelos pais é muito importante para poder acompanhar, para não sair correndo atrás dos filhos depois. Né? Você acha, Fernando, que é ideal que os pais acompanhem os filhos assim, enquanto eles estão na internet? E a partir de que idade ele já pode ter uma certa autonomia? Olha, eu digo que, por exemplo, todas as crianças, incluindo aí os adolescentes, todos eles são responsabilizados através dos pais. Ou seja, se caso aconteça alguma coisa, porventura que uma criança ou adolescente tenha feito, quem vai ser responsabilidade é o pai. Então, até o momento que ele deixar... Até os 17, 18 anos, até o momento que ele pegar na carteira de motorista dele, acho que o pai ele tem que fazer isso. Porque, inclusive, por exemplo, adolescentes que mandam mensagens em redes sociais e e-mails de difamação contra os colegas na escola, por exemplo, se por acaso sofrerem alguma ação de indenização, quem vai pagar, literalmente, quem vai ser responsabilizado são os pais. Então, eu acredito que não tem idade. Você tem que estar sempre acompanhando, a questão não é bloquear, mas ajudar, mas monitorar, acompanhar o uso para que não tenha nenhuma dificuldade. Mas eu acho que bloquear alguns sites ou algum tipo de site é importante, criar esses filtros, né? A outra coisa é estabelecer um horário, como tudo na vida, é a disciplina do horário das 24 horas. Exato. Né? E a outra coisa que é importante é você ter a plena consciência de que você pode monitorar o que está sendo feito pelo filho, mesmo você não estando perto. Porque se você deixa habilitado a gravação do histórico da navegação, você pode, depois que o filho saiu, a filha foi embora, você dá uma olhada naquilo ali e ver se por acaso foi para alguma coisa indevida ou ficou muito tempo num site de jogos que pode trazer prejuízo para a visão, muito tempo de uso, tendo sinovite. Aí você chega depois e conversa, né? Agora, para conversar, precisa ter um mínimo de fluência digital. Porque hoje em dia a barreira que você cria com o filho, você sendo um pai ou uma mãe analógica e o filho digital, às vezes é muito difícil de fechar. Conversar, né? Porque aí ele vai buscar a informação no outro lugar, né? E às vezes esse lugar pode ser bom e pode ser indevido. Então, assim como antes, quando os pais e filhos não dialogavam, quando ambos eram analógicos, né? Quando a coisa não funcionava, o filho ia buscar informação ou apoio ou qualquer coisa fora de casa. E agora, com a gente podendo estar fora, podendo estar no mundo inteiro ao mesmo tempo, a criança podendo estar no mundo inteiro, se a gente não negocia isso, o espaço, a navegação e explica por quê, mas para isso a gente precisa entender. Então, aqueles que têm alguma dificuldade de entender, os pais e tal, não digam assim, mas é melhor você não perder tempo no computador. Aprenda. Acho que é fundamental aprender e estar na onda, na frequência que as crianças estão. Às vezes os pais podem pensar, não, mas ele fica em casa, ele não sai, não tem nenhum problema, ele usa a internet aqui em casa, mas talvez aí que mora o perigo. Né? Então, às vezes até uma dica, por exemplo, você disponibilizar, deixar o computador na sala, no lugar onde todos passam, né, a tela esteja visível, é um grande ponto de segurança também. A Cíntia tinha falado há pouco de que as crianças também aprendem usando o computador. A gente vai ver agora uma experiência na região de Guarapuava, onde cada criança tem um computador na sala de aula. Vamos ver? Nesta escola, a criançada usa o computador o tempo inteiro, na aula de português, matemática, ciências, artes. E o acesso ao mundo digital começa bem cedo. Aqui, crianças de 4 anos já teclam as primeiras lições no computador. E muitas demonstram habilidade a usar o novo companheiro de estudo. Aperta esse botãozinho que sai, né? Você já sabe mexer? Sabo. É fácil? É fácil.
E até na hora que a criançada dá trabalho, os computadores ajudam os professores. Quando eles choram alguma coisa, você diz assim, ó, vamos ter aula de informática, vamos mexer nos computadores, eles já ficam alegres. Cada um dos 380 alunos tem um computador portátil. É uma coisa bom de usar por causa que a gente aprende a mexer na internet, no computador e isso, várias coisas. A novidade chegou no fim do ano passado e deu uma injeção de ânimo na garotada. A gente percebe, assim, que é muito bom mesmo, muito proveitoso, os alunos aprendem realmente, eles se sentem mais motivados para estudar. Tem coisas que a gente não sabe, eles já pegam, eles não têm medo das coisas novas, eles não têm medo. Né? Então eles pegam, eles já... Tudo que se imaginar, eles já mexem, já fazem vídeo, fazem foto, sabe? Fazem coisas incríveis. O bullying é uma espécie de xingamentos, brigas sem motivos. Maria Eduarda ainda está aprendendo a usar as ferramentas. Tipo, quando a pessoa fala as coisas, assim, é meio difícil. Já perdeu muito o trabalho. Aham. Daí tem que fazer tudo de volta. Tem que, mas eu faço. Um professor é responsável por tirar as dúvidas. O que aconteceu com o computador? Travou? São dúvidas típicas, né? Professor, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Principalmente os botões fechar, o botão minimizar, essas coisas básicas, mas que para a criança ainda é dificultoso, né? Piloto ainda do governo federal, então é uma experiência que as escolas estão agora recebendo, cada aluno um computador, então é uma novidade também. Com certeza vem para melhorar a aprendizagem, mas ainda nós estamos se adaptando, né? Tem alunos que têm computador em casa, mas a maioria não tinha, né? Então para eles também é uma novidade. Se pudesse, o que se faria? Levava para casa. Bom, ali a gente viu a menininha falando que sabe, né, usar o computador, mas as crianças com 4, 5 anos já estão aprendendo a usar o computador, quer dizer, por isso que é fundamental que os pais também aprendam, né, porque senão daqui a pouco não vai nem ter essa diferença aí que o Gui falou anteriormente, que os pais têm que procurar se atualizar, porque eles nem sabem usar o computador. Exato, se ele não souber a linguagem, usar a mesma linguagem que o filho ele usa, muitas vezes ele vai se perder em algum comentário, em alguma orientação, alguma explicação que ele tenha que dar. Então, saber de que forma que o filho está usando, quais são os programas, até mesmo aquele joguinho que o seu filho gosta de usar sempre, procurar conhecer, ficar do lado, acompanhar, porque muitas vezes, a partir desse momento que a criança ela precisar de alguma ajuda, é muito fácil você buscar qualquer informação hoje na internet, sejam elas positivas ou negativas. Então, se ele souber instruir o filho, ensinar o filho dele a ter esse bom uso, o uso seguro da internet, então para toda a família, ele vai ter muito mais sucesso na educação dele. Lembrando que hoje a internet, sem sombra de dúvida, é indiscutível você se desligar hoje e daqui para frente, acredito, né, da internet. Mas as atividades diárias, atividades que são saudáveis na rua, com os amigos, elas são muito importantes também. Então, você saber qual que é o potencial do computador, é também importante. Se eu só ver o computador como uma coisa negativa, eu vou perder muita coisa. Se eu só ver o computador como uma porta aberta que não existe nenhuma dificuldade, eu também posso perder algumas coisas. Então, eu tenho que saber os limites do computador e saber todas as capacidades para que eu possa ter um uso próspero dele. Cíntia. Eu acho que ela falou, uma menininha estava falando de bullying. Acho que o Fernando pode falar um pouco também, porque a gente vive essa questão do cyberbullying agora, Exato. Né? A gente amplia esse problema. É muito fácil hoje você cometer o cyberbullying, né? E ele não é somente pela internet, somente por e-mails. Hoje é muito fácil, muitas crianças têm telefones celulares e nele tem câmeras. Né? Você pode filmar uma criança, postar na internet e fazer algum comentário difamatório, por exemplo. E na verdade, esses casos estão aumentando cada vez mais. E cruzam aí com outros delitos, com outros crimes, como, por exemplo, até a própria pedofilia. Um caso, por exemplo, que aconteceu, uma criança ela foi filmada pelos amigos pelo celular, né, dançando, fazendo algumas coisas que naquele momento, em nenhum outro momento deveria, e pelo simples fato de uma criança, um adolescente, passar por uma outra criança via Bluetooth, né, que todos os aparelhos possuem, e depois passa por algum adulto, começa a distribuir, já caracteriza o crime de pedofilia. Então, às vezes, o cyberbullying é uma coisa que ela tem que ser dada uma atenção maior, não só pelos pais, mas pelos educadores, que muitas vezes passam a maior parte do dia com as crianças. Então, saber identificar, saber prever isso, saber bloquear algumas dessas coisas são muito importantes também. Agora, Gui, a gente vendemos o ano passado mais computadores do que televisão, né? E esse ritmo vai continuar crescendo. O que você imagina que vai acontecer
daqui 10, 20 anos? Que cuidados a gente vai ter que ter para que não vire a internet um território hoje como são as nossas ruas, cercado de violência e de crimes? Eu acho que a tendência é melhorar. Vamos ser otimistas, né? Se projetar o cenário daqui a 10 ou 20 anos, a gente pode imaginar que a tal da inclusão digital vai chegar, se não a totalidade, a quase totalidade da população brasileira. E aí também há de se imaginar que a parte regulatória seja um pouco mais forte, né? Que as regras sejam mais claras. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente acha que tudo pode ser regulado pelo governo, agências reguladoras, etc., a gente também está abrindo mão da nossa liberdade individual. Então, passa muito pela o balanceamento entre o que se pretende regular, as leis e regulamentos, e aquela que é a nossa liberdade individual. E a gente vai ter que tomar cuidado também, porque não é que seja bom ou mal, é o fato. A universalização da internet, do monitoramento das pessoas, faz com que, além de você poder saber de tudo, todos vão saber quase tudo sobre você. Então, a gente saber aquilo que a gente abre mão de informações pessoais são importantes, né? Tá certo. Eu agradeço muito a participação da Cíntia Scheffer, editora de Tecnologia da Gazeta do Povo, do advogado Fernando Pérez e do empresário Eduardo Guide Manuel. O Conversa com a Fonte fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Até já.